Depois do intervalo, a gente tem o Dico, que vai falar sobre a exportação da aeronave da Embraer, desculpa, eu vou falar Embraer agora. Tá bom? A professora Lê quer dar uma palavrinha, então lê. Boa noite também. Boa noite. Bom, gente, já quero agradecer antecipadamente a apresentação de vocês e quero dar uma orientação antes de começar a apresentação. Por quê? Turma 12, como eu havia avisado vocês por mensagem, hoje, além de assistir à apresentação, eu peço que vocês façam uma análise de como a apresentação da turma 11 pode ajudar vocês a elaborarem o próprio PI que vocês estão fazendo. Então, o que eu peço para vocês fazerem? Eles vão apresentar, eu peço para vocês descreverem minimamente a estrutura de apresentação. Não é para detalhar, vocês não vão ter tempo de ficar detalhando o que tem em cada slide, mas o que tem na estrutura eu peço para vocês fazerem. Amanhã nós teremos mais uma apresentação e depois do segundo período nós nos reuniremos e trataremos desses insights que vocês terão a partir da análise da apresentação. Então, façam isso é uma atividade, está aberto no Teams, ao final do dia de hoje, registro fotográfico e envio para a minha pessoa, tá bom? Muito obrigada, professor, muito obrigada, grupo. Certo? Vamos lá? Chegou a hora. É para vocês. E vai atrapalhar vocês, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu me chamo Débora e esse aqui é o nosso grupo da Carpet Companies. Essa é a Júlia, esse é o João e esse aqui é o Rodrigo. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês um pouco do nosso projeto, que é a Carpet Companies Imports. Bom, sobre nós. A ideia do PI surgiu durante o desenvolvimento do projeto, enquanto o grupo buscava qual assunto deveria seguir, e o grupo optou por seguir com o projeto como se fosse uma empresa. Então, montamos uma empresa e tudo que nós desenvolvemos a partir daí foi como se nós estivéssemos trabalhando de fato em uma empresa. Depois de muita pesquisa dentro do mercado de tapetes, a gente percebeu que existe uma demanda grande, um grande reconhecimento também. Porque tapete é uma coisa que todo mundo tem em casa. Quem aqui tem ou já teve tapete em casa? Levanta a mão para dar uma. A maioria esmagadora das pessoas. Então é um artigo que a gente tem em casa, que a gente gosta, então, de vários tamanhos, várias cores diferentes, de vários preços também. Então é um mercado que a gente viu um potencial muito grande e decidiu investir por aí. Bom, e depois dessa descoberta, a gente analisou o mercado brasileiro, como eu falei, e a gente identificou essa oportunidade. E aí a gente, a partir daí, começou a pensar em um modelo de importação que visasse tornar essa entrada desses produtos aqui no Brasil mais econômica e mais eficiente. Bom, aqui é a nossa localização. A nossa sede administrativa fica aqui mesmo em São Paulo, ali no edifício Paulista, na Avenida Paulista. E o nosso centro de distribuição fica em outra localidade, num estado diferente, que é em Santa Catarina. No MP Empreendimento, aqui a gente trouxe algumas imagens de lá, é um centro bem grande, né, com bastante espaço. Bom, e aqui a gente trouxe também uma análise que a gente fez sobre vendas de decoração, para poder também estruturar o nosso projeto. Bom, entre os anos de 2021 até 2024, houve um crescimento bastante grande nesse setor de decoração, de vendas. Então, a gente pode ver aqui que em 2021 a gente tinha ali uma
venda de cerca de 90 bilhões e até 2024 aumentou bastante, até 102 bilhões. E dentro desse montante, a contribuição dos tapetes é estimada a cerca de 1 ou 3% desse valor. Então, o equivalente em reais, vamos colocar assim, de R$500 milhão, 540 milhões de reais, até R$1,5 bilhão de reais, certo? E todas essas estimativas foram feitas com análises das importações por NCE. E aqui vocês podem ver também que a distribuição no caso de vendas por região. A maioria esmagadora está aqui no Sudeste. Em seguida vem o Sul, Nordeste e, por fim, Norte e Centro-Oeste também. Mas quase 50% realmente é aqui no Sudeste, né? A maior concentração de venda. Bom, falando mais especificamente sobre a empresa, os resultados do faturamento que nós tivemos entre 2022 até 2024 é de cerca de 10 milhões de reais. E a gente teve uma leve queda apenas em 2024. Isso também fez pensar, para manter esse faturamento, quais estratégias a gente poderia seguir para poder manter e aumentar também. Então, a gente trouxe a seguinte problemática. Como tornar a importação de tapetes mais econômica e mais eficiente, certo? Para a gente começar a explicar tudo isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre o produto. Então, como você já sabe, a gente vai importar tapete, né? Então, aqui a imagem do tapete. Bom, atualmente, a nossa empresa, ela faz a maior parte das importações da Bélgica, que é um país que ele tem um reconhecimento mundial de exportação de tapetes de alta qualidade e tem uma grande aceitação no mercado. Além disso, mais pra frente a gente vai ver um pouquinho que também as principais feiras de decoração e mobiliários do mundo acontecem na Europa. Então é meio que natural que os fornecedores, que os acordos venham de lá. Então por isso que a Bélgica é a nossa principal escolha. Porém, depois de mais algumas pesquisas, a gente optou por tentar abranger mais, sair um pouquinho desse nicho da Europa e abranger para outras regiões. E aí nós chegamos à conclusão de que a gente encontrou um país que oferece um produto de qualidade muito parecida, né? E que tem uma ótima aceitação no mercado, tem um histórico muito bom, e esse país é o Egito. Aqui a gente tem um exemplo de um tapete egípcio. E por que o Egito? Para começar, um pouquinho de história. Então, os tapetes egípcios, eles estão entre as peças de tapeçaria de decoração mais antigas do mundo. Quando a gente para pesquisar um pouquinho mais sobre a história do tapete, vem ali dessa região, ali mais ou menos norte da África, um pouquinho do Oriente Médio. Então, é uma cultura já milenar. Então, faz parte da história do Egito Antigo, que é uma das civilizações mais expressivas que a gente tem, que a gente conhece hoje em dia. Eles usavam muito no dia a dia mesmo, principalmente os faraós ou os nobres, eles tinham tapetes grandes, assim, de decoração, que mostravam o cotidiano, que falavam sobre os deuses, entre outras coisas muito interessantes, né? Simbologias culturais e tudo mais. Bom, e além desse valor histórico, são peças que são muito elegantes e sofisticadas. Eu acredito que todos aqui já tenham visto, já tenham tido a oportunidade de ver como é que é um tapete. Aqui a gente, como eu falei, a gente trouxe aqui um exemplo e existem, nossa, é muito bonito, vale a pena você ter em casa, é uma coisa que eu acho que todo mundo realmente gostaria de ter. Bom, segundo ponto, que talvez seja o principal ponto do porquê o Egito. A gente, pesquisando mais a fundo, a gente descobriu que o Brasil tem um acordo com o Egito que reduz tarifas de importação bastante, em até 80%. Esse é um acordo que ele não existe um acordo assinado, né? Ele é um acordo que ele vem por meio de um decreto. Vou até mostrar para vocês. É esse decreto aqui, de número 9.229 de 2017. Então, com base nessa tarifa externa comum, e o segundo nesse NCM, que a gente vai destrinchar um pouquinho mais para frente, é o 57024200, que são tapetes de matérias têxteis, sintéticas ou artificiais, que possui uma alíquota de 7% para importações originárias do Egito, conforme esse acordo que eu acabei de mostrar. E aqui a gente tem uma foto aqui desse decreto, né, para mostrar para a gente.
Então, por exemplo, até ano passado, as reduções, por exemplo, do imposto tinham em até 80%. Isso é bastante coisa. E do ano passado para cá, aumentou ainda mais esse desconto. Então, torna muito viável a gente fazer essa importação para cá, que torna o produto mais barato. E hoje em dia chega até 90%, certo? Do nosso... Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa identificação do nosso mercado nacional e quais são os fatores que fazem a gente ter interesse nesse mercado. Como a gente já tinha iniciado, a gente pôs no mapa, o nosso foco é nas regiões frias. Mas mesmo assim, a gente ainda tem uma consideração ainda pelo Norte e Nordeste. Então, a gente tem tapete para atender tanto no Sul, que seria um tapete mais pesado, que seja aconchegante para casa, e também temos para a região Norte e Nordeste, que é aquele tapete mais fininho, que consiga acompanhar os climas das regiões. E um dos fatores geográficos também, além desse que eu já mencionei, é que a gente tem a proximidade com os portos e a gente tem, como já foi mencionado, o nosso CD fica em Itapuá. Itajaí, perdão, aqui. E aí fica mais fácil pra gente também, porque temos os fatores políticos que eles fazem incentivos fiscais naquelas regiões, então a gente tem uma facilidade também pela liberação daquela parte, daquela região. E o nosso mercado de tapete, ele já movimenta 1,2 bilhões no ano. Então, a gente tem aquela questão da redução de impostos que facilita a gente querer ter o nosso tapete importado. Porque, claro, que a gente tem aqui no Brasil também, mas a gente vai querer fazer importação porque a gente começa. E como a gente está acompanhando sempre, o mercado de decoração, seja hotéis, seja resorts, a gente tem uma demanda. Então, a gente vai focar sempre nesses grandes mercados nacionais. Nos fatores culturais, a gente tem uma valorização crescente na decoração, que é o que a Débora já mencionou também. A gente tem os estilos, a gente está tendo aquela visão de decorar mais a nossa casa depois da pandemia. A gente tem aquela coisa da nossa casa ser aconchegante. Então a gente vai olhar na Shopee, vê tanta coisa bonita e aí a gente vai comprando, porque a gente quer que a nossa casa seja aconchegante e não queremos que a nossa casa pareça um hospital, né? Então entra na parte da decoração também. E a gente tem os nossos... a nossa produção, diferente do início dos tapetes que eram feitos à mão, hoje ela é feita com máquinas, que facilita também na produção e na chegada do nosso produto. Manualmente era um pouco mais trabalhoso, então a tecnologia também chegou no tapete. Aqui, diferente dos nossos amigos de ontem, a gente não tem obrigações com os órgãos anuentes. Mapa, Anatel, essas coisas, a gente não tem obrigação, porque o nosso produto não é um produto perecível. Então, a gente tem, a única regra é seguir uma BNT das etiquetas, que ela deve estar com as informações de conservação, que ela é obrigatória, que é uma declaração feita no ISO 3750 de 2013, que ela tem que ter símbolos que falem sobre a lavagem, como a gente seca, como a gente cuida, se a gente pode colocar na máquina ou não, que é um dos cuidados a seguir as nossas obrigações. Aqui eu tenho um exemplo de como que você enxerga ela. Se você... Quando vocês tiverem eles em mãos, vocês vão conseguir acompanhar esses detalhes. E aí a gente vem para a parte da classificação fiscal e a nossa merceologia do produto. O que faz o início da merceologia do nosso produto? A gente precisa pedir para o nosso fornecedor a ficha técnica. E a partir da ficha técnica a gente vai descobrir em qual campo ela se enquadra. Então, a gente precisa saber a composição do nosso produto, a altura do nosso pelo, essas informações para a gente conseguir classificar a mercadoria corretamente. E aqui eu tenho um exemplo de como é a nossa etiqueta no nosso produto, que precisa ter as informações aqui embaixo, como eu já sinalizei. Opa!
como eu sinalizei, o nosso dado de importador, que é, coloca ali, as informações de origem, que ela veio do Egito, essa amostra que está passando para vocês, Já tá ligado. bom, dá para me ouvir, professor? Melhorou? Ok. Voltando. Aqui os dados que a gente tem que ter normalmente nas nossas etiquetas, que são uma regrinha que a gente tem, e a gente teve até alguns casos reais que o nosso fornecedor tinha colocado as informações incorretas e a gente não deixou embarcar enquanto não tinha as nossas informações corretas. Então isso também é uma trava que a gente deve seguir, como a gente, como exterior, a gente tem que falar para o nosso fornecedor que a gente tem que seguir as nossas regras também. E aqui é onde eu falo sobre a morfologia ainda, que são os pilares entre a composição, que é o que eu já falei, a informação de onde é fabricado, a finalidade, o revestimento e o produto final, que é o tapete. E que toda essa parte da merceologia, ela vai nos ajudar a classificar o nosso produto. Bom, aqui no nosso NCM, o capítulo dele é o 57, que está com as informações já de início, tapetes e outros revestimentos para pisos. 5702, que é a posição. A subposição 5702.4. O item, que é o 200, e o subitem, que é o 00. E aí todas essas informações vão estar alocadas na RG1, que é uma coisa que a gente aprendeu em aula, que é onde ela se classifica, e aqui a gente tem as informações, uma foto do Portal Único do Sistemex, que eu acredito que vocês da C12 já, da C12 não, da Tecomex 12 já devem ter acessado pelo menos uma vez. E aqui onde ela se aplica a nossa regra número 1, que é a norma explicativa do sistema armazenado, que é a NEST, onde a gente pesquisa. Ali naquele campo em vermelho, eu não acredito que o pessoal do fundo talvez não consiga ver um pouquinho, então eu vou ler. De acordo com o texto das posições, das notas da seção ou capítulo, que está bem posicionado ali no início, por isso que a gente segue a RG1. Aqui, como todo mundo já fez o C2, eu acredito, é onde a gente pega o nosso imposto. A gente entra aqui. Aí não vai. Cadê a bolinha vermelha? Calma aí, gente, fala técnicas, eu não sei mexer nesse negocinho. Botão vermelho. Mentira. Gente, um minuto, por favor. O senhor tem a bolinha vermelha aqui? A bolinha vermelha? O point. Acho que é. Achou. Nunca que eu enxerguei esse negócio. Aqui na nossa prioridade 40, a gente vai encontrar as nossas informações do imposto de importação e todos os outros impostos, que foi o que a gente está posicionando no nosso acordo e todas as nossas simulações. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a negociação externa, que a gente vai nas feiras internacionais e é onde a gente identifica os melhores fornecedores. Tem a Salomé Del Mobile Milano, que é uma das principais e ela é feita em Milão, na Itália. Tem a Domotex, que ela é na Alemanha, que ela também é uma das muito fortes e reconhecidas no mercado. Tem a Emin Têxtil, também na Alemanha. E esses são os nossos dois fornecedores que a gente trabalha. Os dois são do Egito, mas a gente fez uma escolha na Leo Riggs. Tem a Oriental Rivers e a Leo Riggs. Oriental Rivers. E essa é a nossa escolha de fornecedor do Egito.
A forma de comercialização a gente escolheu direta, a gente não tem intermediadores. A gente escolheu a coleção Zipper, que ela tem um valor agregado de $7,85, que equivale a 41,28 reais em metros quadrados. E a nossa operação que a gente escolheu, o Incoterm, nessa negociação com esse fornecedor, é o FOB. Todo mundo, como hoje é de comércio exterior, já está um pouco familiarizado com esse Incoterm. As nossas escolhas de porto para essa tratativa seria o porto de Alexandria do Egito, e ele vem para o porto de Itapuá, aqui em Santa Catarina. E esses são a parte de negociação, e aqui eu vou passar um pouquinho do vídeo de como é feita a produção do nosso tapete. É bem rapidinho, não vai tomar muito tempo de vocês, mas seria bom vocês darem uma olhadinha, porque ele passa por todos os tópicos de produção do nosso tapete. Aproveitando aqui, pessoal, o vídeo, vocês podem ver que é selecionada a matéria-prima. Está passando na cooperia e no passador de cooperia. Então, é selecionada a matéria-prima de acordo com a composição do tapete, que é abastecido na máquina, que aqui é o polipropileno, que são plásticos. Essa matéria-prima, ela é feita, essas pepitas de plástico, fica mais fácil para serem diluídas e transformadas em fios. Após ser transformadas em fios, elas vão para os teares, onde abastecem as máquinas, que foi o começo do vídeo. E esses fios vão dando forma aos tapetes e às coleções que estão sendo impressas ali e confeccionadas no momento. Após a confecção, o tapete ele é passado pela vistoria de qualidade, né? Sendo aprovado, ele é etiquetado e armazenado no estoque do fornecedor e aguarda para ser separado de acordo com o pedido que é feito por nós, os importadores, né? E aqui mostra como que é feito a armazenagem. Visto tudo que já falamos, para contextualizar e chegar melhor e trazer para reais, nós temos que entender um pouco mais sobre o produto. Esse produto, embora a gente vá nas lojas e compre a peça, chegamos lá, quero um tapete 2x3 ou um tapete 2x2,5. Ele não é comercializado assim lá fora, ele é comercializado por metro quadrado, a unidade de medida estatística dele. Então toda negociação que é feita é sempre por metro quadrado. Embora seja peça, aquela peça tem uma medida, e em cima dessa medida a gente consegue calcular a metragem quadrada, que é o comprimento vezes a largura dele. Aqui nós queremos mostrar também a forma que esse produto é armazenado e como ele chega para a gente. Porque muitos podem imaginar que o tapete pode vir aberto, dobrado, não. Por questão de logística e até por cuidado do produto, ele vem enrolado, ali criando uma resistência maior, né, evitando danos, e embalado no plástico transparente. Aqui é a forma que a nossa mercadoria é estufada no container. O nosso container ele é carga solta para poder aproveitar o maior espaço possível, porque quanto mais produto nós conseguimos colocar no container, maior vai ser a diluição dos nossos custos. Questão de frete. Se eu trouxer um container pela metade ou um container cheio, eu vou pagar o mesmo valor de frete. Então, quanto mais produto eu trouxer, mais viável fica a nossa operação, a nossa importação. Tendo essas informações do produto, aqui nós simulamos um embarque. Nessa operação, nós vamos trabalhar com 10.848 metros quadrados desse tapete. Né? Como a Julia disse, com um custo a R$ 7,85. Nós usamos aqui a PETAX de 5,28,80, que deu o valor total do custo da mercadoria. O seguro, aqui nós praticamos uma prática do mercado, né, de 3%, que é em base do valor da mercadoria, que deu um valor de R$ 13.432,61. E o frete por container, que deu R$ 484. À frente vocês vão ver a simulação que nós fizemos. E também convertendo dá um valor de R$ 2.584,87, totalizando o valor aduaneiro de R$ 4.731.761,94. Tendo o valor aduaneiro, nós vamos participar parte dos tributos. Né? Vamos calcular ali, como a Júlia disse, lá no portal Siscomex, nós conseguimos pegar as alíquotas do NCM. Como a Débora disse no começo, o acordo ele começou com uma redução de 80%.
Só que nesse ano ele avançou com um desconto de 90%. Então a alíquota que era 35%, ela cai para 3,5%. Então isso já é um fator muito importante para a gente, porque o imposto de importação ele é o principal imposto que vai dar origem nos próximos cálculos. Então se a gente conseguir reduzir o imposto de importação, automaticamente, consequentemente, nossos impostos abaixo será mais barato também. Né? Então aqui, calculando o IPI, o PIS/PASEP, o COFINS, a taxa de Sescomex, o adicional da Marinha Mercante, a taxa do mercante, o ICMS, chegamos no valor total de R$ 125.878,94 na parte dos tributos. Já comparando com a Bélgica, que é o mercado onde nós começamos, o primeiro fator aqui que chama atenção é que lá já é euro, não é dólar. Então automaticamente a moeda já é mais cara. Tem um diferencial aí muito grande, que impacta diretamente no valor do produto, que vai impactar diretamente no valor aduaneiro, que vai ser a base de cálculo principal dos impostos. Então, reduzindo aqui já o valor da mercadoria de 21 euros para 7 dólares, nós já temos um desconto enorme, que vai impactar diretamente no custo final da operação. Então, isso aqui mostra a diferença de R$ 463 mil para R$ 1.441.000. Então, aqui já é uma diferença muito grande, né, que vai impactar ainda mais nos outros custos que nós temos da operação. E como eu disse, a Bélgica não tem um acordo, então ali a gente vai calcular com a alíquota integral de 35%. Então já dá uma diferença muito grande, né? Aqui, ó, de imposto, só dos tributos vai dar 894 mil, quase 1 milhão, contra os 120 e poucos mil reais que está vindo do Egito. Tendo visto, vou passar para o Rodrigo, que vai falar um pouco sobre o transporte. Bom, então, após a conclusão de todos esses processos, tudo, a gente tem, né, o lead time de produção. Bom, conferindo com o meu amigo João aqui, demora em média ali uma semana, um pouco mais de uma semana. Ao fim dessa produção, a gente recebe um comunicado, né, de prontidão de carga. Nesse momento, a informação que é recebida para nós como importador é adicionar o nosso agente marítimo, né? Então a gente vai entrar em contato com quem vai realizar a nossa operação. Por ser FOB, né, então a gente tem esse planejamento. Então quem que vai deixar a nossa mercadoria no porto é o exportador, né, que vai ser a Oriental Rivers. Então a responsabilidade dele conosco é deixar embarcada essa mercadoria. Então a gente não vai ter, por exemplo, como o João trouxe, os custos que envolvam o trânsito inland, né, que seria o rodoviário dentro do Egito. Então a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então vai ser um multimodal também, porque a nossa carga vai chegar por Itapoá, porém o nosso depósito fica em Itajaí. Então de qualquer forma nós teremos ainda assim um frete rodoviário interno aqui no Brasil. Então por isso que nós trabalhamos com esse formato multimodal. Bom, vocês sendo da turma do Tecomex 12, eu tinha me preparado de uma certa forma para trazer o pessoal um pouco mais de didática para quem não está habituado. Aqui nós temos uma ferramenta que é o Sea Rates, né, que a gente consegue tirar projeções de custo para esses embarques. Então a gente trouxe uma comparação entre Bélgica, Brasil, Egito, Brasil. A gente consegue ver aqui que a gente vai ter um custo estimado de $1.000,23 de um embarque vindo do Egito, num transit time, né, para quem não está familiarizado com o termo, é o tempo em que o vessel, o navio, vai ficar em trânsito até chegar, né, entre o Egito e o Brasil. Então ele tem um tempo de 28 dias de duração, né. Nesse cenário, o melhor parceiro que a gente notou é a Maersk, né. Aqui a gente tem um tracking da Maersk, né, então dentro das companhias, se vocês jogarem no Google Schedule, Maersk, MSC, CMA, OOCL, você vai conseguir, né, projetar uma importação do país que você deseja para o porto que você almeja, né? Então a gente consegue aqui localizar essas informações, né? E a gente aqui vai ter o nome do navio, né? E onde ele vai sair, o porto que ele pretende chegar. Desculpa, o nome do navio está aqui, né? Então, nesse campinho vermelho que eu trouxe para vocês, a gente pode, por exemplo, trabalhar
como a ideia de a gente comprar um ticket para viajar de avião ou num ônibus intermunicipal, né? A gente vai e compra aquele assento, tá uma reserva. Então, você tem lá estipulado, o ônibus vai sair 10 da noite, você tem que estar lá antes, para você colocar sua mala no bagageiro. É a mesma coisa com um navio. Você tem a abertura do recebimento de um container programado para o dia 6 de março. A abertura de fato do recebimento de carregamento do navio vai ser 9 de março. A gente está projetando aqui para agora, né? Então, foi ontem. Shipping Instructions. Então, a gente, né, recebe as comunicações, envios de documentos, verificação Grossmass, que é o VGM. Então, é pesado o container para a gente saber quanto que, né, para ver se o peso que vai estar num documento como a packing list vai bater com de fato com o porto está pesando, né? Declaração de itens perigosos, no caso para nós não interfere, né? Aqui mais para baixo, vamos lá. Então a gente tem o IMO number, que seria mais ou menos como o nosso CPF, é uma identidade única. Cada navio vai ter esse IMO. Todo navio tem, é algo particular, isso é vinculado. Flag, Denmark. No caso, todo navio vai ter uma bandeira, né? Então, essa bandeira faz referência ao país em que ele está condicionado e as leis desse país valem para esse navio quando ele está aportado ou em trânsito, né? Se ele está num porto no Brasil e a gente for fazer uma operação, a gente tem que estar atento às leis da Dinamarca, né? Então, cada país, cada navio escolhe um país para ser a sua bandeira e essa sua bandeira representa as leis daquele país, né? Geralmente é muito comum a gente ver países como Panamá, países de isenção fiscal ou ilhas, né, fiscais, porque tem certos benefícios ali para ser escusos, infelizmente, né? Então, o ano de construção, 2013 desse navio, o serviço, né, o samba, são rotas pré-determinadas que as companhias desenham, né? Então, né, o samba seria uma linha específica entre Europa e Brasil, né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Porto de Santos, né, que o Senac tem essa oportunidade, num dos slides eles mostram esses serviços e eles colocam lá no mapa onde linhas que referenciam essas linhas de viagem, né? Então, basicamente, essa é a informação principal que eu trago para vocês. Então, aqui eu trago rapidamente uma rota marítima simulando. Esse navio ele vai ter um transbordo no porto de Marrocos, né? Quase todas as operações vindo da Europa geralmente fazem transbordo no Marrocos, independente da companhia, né? Então a gente tem, né, o armador, ETD é a data que esse navio vai sair lá do porto da Bélgica, ETA quando vai chegar no Brasil. Aqui fazendo uma comparação com o Egito. Então, se vocês se recordam, a gente projetou $1.200 dessa viagem. Do Egito, a gente consegue $484. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente também está aqui nesse termo, né, o frete. Então, a gente tem Bélgica, 1.200, Egito, 484. Então, além de tudo, que a gente esqueceu até um pouco de mencionar, por exemplo, eu falei de lead time no Egito, uma semana. Na Bélgica é muito mais, tá, gente? Então, por mais que o meu tempo de trânsito seja 40 dias, seja superior à Bélgica, ainda assim, em termos de período entre produção e mar, vale a pena optar pelo Egito também de forma logística. Ok? Aqui, ficou muito ruim, mas assim, aqui eu tenho outras informações também, infelizmente ficou muito desfocado. Tá melhorando. Então, é basicamente os mesmos dados das outras informações que eu tenho lá do outro, né? Então, são todas as datas que a gente tem que estar sempre respeitando o cronograma, né? Então, você tem que estar lá antes, colocar sua mala, passou no controle fiscal alfandegário lá, ou você deu seu passaporte pro cara do aeroporto para você fazer um voo internacional. É a mesma coisa, a gente sempre respeita essa cadência de tempo. E claro, o nosso parceiro para essa operação vai ser a CMA-GCM, que é muito mais vantajoso, até porque eles conseguem atender o porto de Itapoá. Não é um porto tão comum, então tem certas limitações das companhias também com relação a isso. Aqui também trago um esboço da rota marítima, saindo do Egito.
também faz transbordo em Marrocos, né, como eu comentei. Então, sempre que tiver nessa região, passa lá. Não sei porquê, é um pedágio que existe para todo mundo. E aí aqui, então, a gente está com o barco no navio, o navio está no mar, né? Então, dentro desse período, ele está lá, então a gente fica tranquilo. Porém, nesse período está correndo as documentações, né? O exportador, ele tem que nos fornecer toda a documentação. E nós, como importador, temos que analisar os documentos previamente, né? Então, existe o draft do BL, que é a primeira comunicação para isso tudo acontecer. A gente recebe isso com todas as informações logísticas de peso, carga, valor, e tudo isso é passado por uma avaliação como o nosso importador e o despachante que vai verificar essas informações. Então, é super importante que a gente faça a verificação desses documentos, a gente volte assinado por o exportador de fato falar para o nosso, entre o importador e o agente transportador, para tudo ocorrer de acordo, né? Então, nesse período que as documentações estão todas prontas, a gente vai ter o BL, de fato. O BL seria justamente o ticket do ônibus ou do avião, né? É aquilo que vai te dar a passagem para dentro desse navio. Então é importante que a gente tenha tudo em ordem. Até porque sem essa documentação, quando chegar aqui no porto de destino, vai dar problema. Então é importante que tudo esteja tramitando da melhor forma possível. Navio, próximo de chegar ao destino, ele precisa estar com toda essa documentação com a gente aqui no Brasil. Então nesse meio período, que está tudo aprovado, até uns 10 dias antes de aportar no Brasil, essa documentação tem que ter saído do país de origem e chegado no país de destino. Nós negociamos sempre com a Bélgica, a gente não tinha muito prazo de crédito. Para o Egito, a gente tem 120 dias, né? Então, dessa forma, para pagamento, nós temos a gente não precisa pagar para receber esse BL, né? Porque quando você nomeia um BL, você, para quem tem o pagamento antecipado, precisa pagar para receber esse documento. Então, no nosso caso, fez os trâmites, esse documento já vem em nossa posse, tá? Se você tem que pagar no ato, né? Então, somente depois que você paga no ato que você recebe esse documento, ele é intransferível, né? É um pouco... trâmites legais do comércio. E aí, voltando lá para o assunto, insurance seria o seguro, uma policy que vai nos preparar se a carga estiver danificada. Vocês todos receberam os documentos, esses documentos fazem agora menção a esse momento, tá? Eu acredito que alguns ficaram fora de ordem, mas a gente vai passar, na verdade o seguro seria depois, tá, gente? Depois do valor ter acordado. Commercial Invoice é a nota fiscal internacional. Sem ela, esse documento, o nosso embarque não tem como acontecer. Ela é essencial para todo esse processo. Nela vão constar os dados do produto, peso, preço, o Incoterm utilizado. Então, sem ela, esse produto não tem como transitar internacionalmente. E ela também é a base para gerar os custos e os tributos que nós vamos ter aqui no Brasil. E assim como o fechamento de câmbio. Packing List. Packing List ou romaneio de carga é a descrição dos itens, é a quantidade, volume, é toda a descrição do que o nosso produto apresenta conforme foi pedido ao nosso fornecedor. Certificado de origem. Esse é um documento extremamente importante. Nós vamos passar uma via original que nós temos, tá? Uma menção aqui. Esses documentos que nós estamos utilizando, nós conseguimos editar alguns para adequar ao nosso projeto, outros são de fato documentos do dia a dia do nosso colega, então a gente não conseguiu editar alguns. Esse termo, o certificado de origem, é algo real, que vocês podem conferir, um documento vindo do Egito que atesta para nós aquele desconto, né, ou a redução dos tributos. O BL, como eu falei, né, então é um documento de embarque, é onde você vai ter os dados do agente, né, do armador. Então é super importante essa documentação, pois ela também vai trazer informações essenciais, vai trazer o número do container, vai trazer o selo que fecha esse container. Então isso são aspectos invioláveis dessa mercadoria. Se algo estiver fora desse padrão, nós teremos problema. Então por isso que é importante sempre a comunicação entre nós e o exportador, para podermos fazer o draft. Que se a gente manda alguma coisa errada nesse documento, nós teremos problemas e podemos pagar multas. Porque assim, enquanto o navio está transitando e a gente tem um tempo hábil de produzir esse documento, ok, se a gente
faz algum erro e esse documento chega, a gente vai ter taxa para refazer isso aqui, né? Aqui também é continuação do BL. Né? Geralmente alguns BLs têm uma folha só, outros vão ter 3, 4 folhas. A FRNN, que é adicional, frete para renovação da Maria Mercante. Então, quando esse produto está chegando no Brasil, a gente recolhe essa taxa para renovação, né, para sustentar a nossa Maria, para incentivar, melhorar as próprias embarcações do Brasil. Então, a gente paga essa taxa para eles também. A do INPE. Bom, a do INPE é um documento essencial para esse processo do desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria está chegando. Então a gente entra, né, nos portais do Siscomex e vocês vão, né, quando chegar na UC7, vocês vão ter o conhecimento da produção desse documento. Né? Apesar de ser algo meio, como eu posso dizer, assustador, ele não é tão um bicho de 7 cabeças para se produzir. Né? E outra, ele trouxe muita facilidade para os processos de importação. Antes, para você tinha que registrar uma LI, uma DI, para cada processo, você sendo um importador, era um processo individual. Hoje, com a do INPE, você registra o seu produto, você cria esse banco de dados, então você a base disso, você já pode sempre registrar e o seu produto já está lá. Facilitou muito a comunicação para o importador nacionalizar essa carga. Né? E dentro de uma do INPE, vai trazer todos os documentos que a gente está apresentando para vocês. Né? Então vai trazer custo, vai trazer o PTAX, que é a taxa de conversão do dia que foi feito esse documento. Né? Então ele reúne todas as informações necessárias. Né? A declaração de importação. E a do INPE, para cada registro, é um adicional. Então, assim, a gente só vai trazer um produto, uma única referência, é uma única folha. Para cada referência que a gente for adicionando, vai adicionando mais processos. Então, a gente puxou como base um processo que tinha 127 páginas, isso daqui. Esse aqui a gente reduziu para 5. Para vocês terem uma ideia, para cada referência. Então, por exemplo, um packing list vai ter 10 itens. Cada item precisa ter uma adicional aqui nesse documento. Finalizado todo esse processo, a gente recolheu, deu canal verde, que eu... Perdão, esqueci de falar disso daí. Então, a gente apresentou todas as documentações, a gente vai passar por esse crivo da fiscalização. Então, temos os canais. Se a documentação estiver tudo ok, a gente importa regularmente, tem uma boa relação com o governo, a gente automaticamente, e claro, tendo tudo em ordem, não tem por que se reter nossa carga. Né? Então, a gente consegue um canal verde tranquilamente, com todas as informações corretas, preenchidas, sempre prestando bastante atenção. E é muito da nossa profissão hoje, né? Tem muitos fiscais de documentação, né? Então, a maior parte do nosso setor está adicionado para isso. Então, é sempre fiscalizar essas documentações para que a gente, né, não tenha problemas aí. E, claro, finalizando todo esse processo, para a gente poder transitar com essa mercadoria, internamente, a gente faz uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal de entrada. Então, todos os valores nós transmitimos para essa folha, né, que é a nota fiscal. Então, para sair do porto, né, de Itapoá, precisa ter esse documento. Então, a gente, né, fez a nacionalização, lançou a nota fiscal. Sem ela, nada vai acontecer aqui dentro do país. Assim como a CTE, né, que é o conhecimento de transporte eletrônico, que vai junto ao caminhoneiro para ele poder transitar com essa mercadoria entre o porto até o nosso CD. E aqui a gente traz, né, essa é uma outra ferramenta bem utilizada que a gente aprendeu, que é o Rotas Brasil. Né? Você consegue traçar uma rota por uso dos motoristas de caminhão. Né? Ele te traz a expectativa de tempo de trânsito, pedágio, quilometragem. Então é bem útil, né, para a gente que está nesse meio. Então aqui a gente tem, é perto, né, entre Itapoá e Itajaí, a gente tem ali um trajeto de 2 horas e 23 apenas. Né? Então, não é nada muito extensivo. E, claro, uma ferramenta que foi implementada ali após, entre pandemia e aquela relação que teve da greve dos caminhoneiros, que é a calculadora de frete da NTT, onde a gente consegue registrar com base no tipo de carga. Geralmente, o caminhão que faz esse transporte de um container individual carrega 6 eixos, a gente põe a distância em quilometragem,
acerta as informações, ele aqui vai trazer para nós uma estimativa do frete rodoviário interno. Então, esse frete também está sendo utilizado nas nossas contas para poder gerar o valor final da mercadoria. Aqui a gente traz, como eu comentei, né, nós temos aí 120 dias para fazer esse pagamento ao nosso exportador. Dessa forma, a gente vai, né, ter uma carta de câmbio. Nela vão ter todas as terminologias, a conversão. Então, né, vai estar lá a quantidade em dólar do nosso pedido. Então, aqui vai ter quanto a gente vai pagar em reais. Isso aqui, na verdade, é um contrato de compra de moeda estrangeira que a gente vai ter para poder fazer o pagamento para o nosso exportador. Aqui, gente, são letras miúdas. Ninguém lê aquele do Facebook quando atualiza. Mas essa aqui eu recomendo que ninguém não leia. Tem que ler, senão você pode cair ali em alguma situação que possa te complicar financeiramente. Então é sempre importante ler esse tipo de contrato, ter o respaldo jurídico necessário, né, para a gente poder fazer esse tipo de operação. Aqui tem as contas, né, de moeda, de banco, que vão ser realizadas essas operações. E por último, para a gente finalizar esse processo de documentos, o SWIFT. Então, após essa compra da moeda estrangeira, a gente faz o SWIFT, que é o pagamento para o banco, né? Então, aqui vão ter os dados do nosso, né, do banco que vai realizar essa operação para a moeda estrangeira e o banco do recebedor, tempo, né, que está vinculado. Quando a gente gera o BL, gera uma data que o navio vai sair. A partir dessa data que se conta os 120 dias. Então, deu o prazo de 120 dias a partir da saída do navio, é quando a gente faz esse pagamento, né? Então, sempre é vinculante essas datas, porque é sempre importante você ter uma boa negociação, né? Com a Bélgica, a gente não tinha esse benefício, né, de 4 meses, né? Então, isso traz uma margem maior para a gente poder reverter isso para a nossa lucratividade. Pessoal, tendo em vista toda a operação, todos os custos que tivemos, aqui nós vamos responder como nós podemos tornar a importação de tapete mais econômica e eficiente. O grupo chegou num consenso que, transferindo nossas importações da Bélgica para o Egito, é nítido que a economia vai ser muito grande. E assim nós podemos ter ali uma moeda, ou a gente pode aumentar o markup do produto, mantendo o mesmo preço de venda, ou refletindo o preço final de venda, diminuir, se destacando dos nossos concorrentes. Aqui eu trouxe o comparativo das duas, nas operações, tanto o valor aduaneiro, no Egito dá 463 mil, na Bélgica 1 milhão e 441 mil, uma diferença aí, uma economia de 978 mil, quase R$1 milhão, só no valor aduaneiro, que equivale a mais de 210%. Só no valor aduaneiro, que é o valor principal que vai dar base dos cálculos dos impostos e tributos. Na base dos tributos, nós vamos ter uma economia aqui de R$768 mil, mais de 600%. O grande diferencial está no imposto de importação, né, que no Egito é de 3,5%, e já na Bélgica é os 35%. Ele vale na alíquota integral. Tendo visto todas essas operações, aqui nós montamos o comparativo geral da operação, que envolve ali o custo do valor, né, da mercadoria, o seguro, o frete, todos os impostos, tributos e as outras despesas que nós temos aqui quando chega no Brasil, como a armazenagem, frete rodoviário, que o Rodrigo calculou na calculadora lá da NTT, o custo com o despachante. E levantando todos esses valores, aqui a gente chega numa economia muito grande, 1.741.000 no processo todo. Então, ou seja, o processo transferindo da Bélgica para o Egito, nós vamos ter uma economia de mais de 290%. Vamos ter essa receita entrando na empresa. Porque assim, o nosso departamento, querendo ou não na empresa, ele é visto como mais sócio pelo financeiro, porque a gente dá gasto para ele. E quando a gente chega com uma proposta dessa de redução nesse valor, eles vão querer abraçar a gente. E é como o professor em sala de aula, é daqui que vem a nossa PLR. Então cabe a nós, profissionais do comércio exterior, ter esse olhar técnico e esse olho clínico para poder enxergar as oportunidades. Porque tem empresas que elas dão para você que ela quer pagar X de frete, ela quer pagar X na operação, e você tem que ir atrás. E quando nós estamos aqui nos qualificando, nós temos que abrir a mente para isso e abrir o horizonte para enxergar essas possibilidades. Porque, como eu menciono, né, se a gente não se preparar, não se qualificar, o nosso concorrente se prepara e se qualifica. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade para pegar esses ganchos, né, analisar a operação como um todo e ver aonde nós podemos melhorar. Porque isso vai repetir para nós mesmos.
né? Uma economia muito grande, que isso pode se reverter em benefícios para o próprio funcionário, né? E vai te destacar no mercado de trabalho, quando você consegue ter esse olhar clínico. Então, analisando todo o processo, todos os valores, a conclusão do curso do grupo foi unânime, né? Que a empresa deve sim transferir a sua produção, a sua importação da Bélgica para o Egito, porque consegue entregar um produto bem semelhante, né, com umas negociações bem melhor e com uma bela redução em todo o processo. E por aqui encerramos. Ale, abre os trabalhos dessa vez, vai. Posso fazer uma proposição? É óbvio. Você pode fazer o que você quiser, querido. Eu gostaria de saber se a turma tem alguma pergunta. Guilherme, o que vocês acham? Tem um braço levantado. Tem um braço ali no fim. Senhor Eduardo. Você acredita que ele tem meio que um transbordo, que ele vai pro navio? Como é que funciona essa passaria? Ele tira do navio ou o navio passa direto pelo canal? Como funciona isso? Geralmente, quando ele aporta nessa situação, a mercadoria sai do navio. Pode ser que, assim, né? Eu vou dizer por minha experiência própria, assim como a Tainara está convivendo comigo, né? A gente trabalha com uma empresa de Portugal. E isso acontece quase sempre. A gente está com um processo que para chegar no Brasil, esse navio ontem chegou em Marrocos. Ele vai ficar até o dia 24 de março. Dentro desse período, ele vai sair desse navio que ele chegou ontem, vai ser carregado para outro navio, ele vai até outro porto dentro do Marrocos, ele vai ser descarregado e então ele vai passar por 3 navios nesse período. Pode ser que ele fique nesse mesmo navio se a gente tiver uma condição climática adversa e não consiga fazer essa saída ali desse estreito do Mediterrâneo. Pode ser que aconteça, mas no geral essa mercadoria sai do navio, fica no terminal. Esse custo não vai vir para nós, independente do que aconteça ali. Porém, ele vai trocar de navio, geralmente, né? E, infelizmente, isso acontece no nosso mundo, né? A mercadoria, às vezes, pode ser rolada para um navio seguinte, no outro seguinte. Se você negocia frete barato, muito barato, eles vão dar prioridade para cargas mais rentáveis. A sua mercadoria bateu nesse porto, às vezes pode ficar lá, né? Então, acontece mais do que a gente imagina. Por mais que você negue nos documentos, verdade. De nada. Mais perguntas? Eu queria entender qual foi o processo para vocês fazerem essa troca. Porque não é um mercado muito lógico da Bélgica e para o Egito. Tem outros produtores também da região, então eu queria saber qual foi o processo de vocês chegarem nessa conclusão, de vocês pensarem, o antes, no depois. Sim, na feira, embora a feira aconteça na Europa, as principais feiras, vão expositores do Brasil, do mundo todo. Então, na feira mesmo a gente consegue identificar os fornecedores, aí vamos pesquisar, né? Porque assim como quando você vai vender, fazer uma exportação, você tem que avaliar o seu cliente, os riscos, né? Nós vamos avaliar também ali os nossos fornecedores, exportadores, para ver se realmente é confiável, se tem problema no mercado. E não, aí identificando, na verdade tudo começou quando a gente foi tentar reduzir os impostos. Uma forma de reduzir os impostos, que aí enxergou esse acordo, né, da alíquota do imposto de importação, e dentro tendo o país de origem, onde a gente queria trabalhar, na feira a gente começou a focar nesses exportadores do Egito. Então, dentro da feira mesmo, ali a gente procurou visitar mais os estandes do pessoal do Egito. João, aproveitando o gancho, então a Bélgica foi só para fins didáticos ou na sua empresa vocês realmente tiveram esse case de trocar o importador e ter, toda essa economia? Na verdade, quando tudo era mato, como as feiras acontecem na Europa, automaticamente o pessoal se pegou naquele mercado. Porque saía da feira, já ia na fábrica, então acabou criando essa ligação. Por a feira ser ali, né? Aí o Egito vendo essa possibilidade, que ali aquela feira muito bem visitada, eles entraram para expor. E ali começou a ter essa abrangência, né? Se você vê no Brasil hoje mesmo, muitas empresas estão migrando também da Bélgica para o Egito por conta disso. Porque no Egito, fora essa parte, como não tem um acordo, não tem essa confiança, então prazo de pagamento muitas vezes antecipado, ou 30 dias, 60 dias. Às vezes, o Transcribe deu 30 aí,
42 dias? Pro Egito, 44. Não, e da Bélgica? 29. Aí você tem que pagar em 30 dias. Você vai receber a mercadoria e vai pagar ali, na hora. Não, já do Egito, não. Você consegue vender essa mercadoria e pagar o seu fornecedor com a venda do produto que ele te mandou. Então, por isso que as empresas estão migrando para o Egito, até porque hoje eles também estão se atualizando, né, no fator tecnologia, porque eles estão com máquinas mais potentes, que estão chegando à qualidade exatamente igual da Bélgica. Só que, como ele tem acordo com vários países, então ele recebe a matéria-prima mais barata e ele consegue repassar esse valor para a gente. Isso justifica porque a diferença é tão grande no custo da mercadoria. Eu tô com eu fiz uma importação recente, novíssima para mim agora, que foi de couro legítimo do Egito. E tava tudo dando certo, ok, a gente ia conseguir entregar no prazo. Mas esse cenário de guerra agora acabou atrasando o meu embarque em 3 semanas. Então já faz 3 semanas que eu liberei toda a documentação. Falei com a gente de carga lá na origem e esse embarque não foi programado. Vocês estão sendo afetados por esse cenário também? Em alguma relação? Por incrível que pareça, não. Por isso que nós sempre procuramos trabalhar com os mesmos parceiros, tanto no frete logístico, tanto no frete internacional. A gente já tem um histórico de parceria que a gente pesquisa antes, né? De ver atrás. A gente vê histórico. Esse mercado ele é enorme, mas ao mesmo tempo ele é pequeníssimo. Porque os donos se conversam, um troca figurinha com o outro, fala, ó, aquele armador tá dando problema, então já evita. Então, querendo ou não, tem uma corrente ali que se conversa. Inclusive, a gente recebeu o container agora e deu tudo certo, era uma preocupação muito grande. E até que a gente montou um plano lá na empresa, né, que eu trabalho na Vidala aqui, também importa tapetes, que se tudo der ruim, infelizmente, a gente vai ter que amargar esse custo e importar da Bélgica, para ter produto, sem repassar para os clientes, porque é muito importante isso. A gente também aqui no Brasil participa de feiras para comercializar esse produto. E a gente abre venda de mercadoria que vai chegar. Então, na feira a gente negocia o valor que a gente fechou ali na negociação. Então, se vier custo a mais, a gente tem um prejuízo. Então, a gente já está preparado para isso. Se continuar a guerra, se der uma proporção maior, a gente tem que vender, porque a gente depende disso. E vai acabar tendo que amargar um pouco desse custo e trazendo da Bélgica. A peçaria, para mim, é um artigo muito difícil. Eu mexi no texto. Para mim, é algo muito difícil de ser escolhido. Por mais que, tipo assim, pelo que eu entendo, pelo pouquíssimo que eu trabalhei com moda na minha vida, muitos artigos são de qualidades boas. Mas eu ainda acho um mercado muito difícil de trazer e de vender e de trazer mais tecnologias. Porque como eu sou do vestuário, voltado por esse lado, pra mim, não sei, parece ter um declínio muito grande. Realmente tem em relação a mim, mas eu admiro muito. Acho muito legal quem trabalha com isso. Mas é bem interessante isso, porque assim, da pandemia para cá esse mercado mudou muito. Como nós somos obrigados a ficar em casa, muitas pessoas começaram a reparar em sua casa e quis mudar. Tanto é que Leroy Merlin faturou horrores, porque era o único que podia ficar aberto, né, porque era como essencial por de reforma essas coisas. Então a gente faturou milhões na época da Leroy Merlin, na época da pandemia. E da pandemia para cá, o público começou com essa vontade de se apegar mais em decoração. Então a tecnologia vem se atualizando. Hoje eu tenho um tapete que imita um tapete persa, por exemplo, que custa R$900 o metro, que eu vendo a R$79 que pode ir na máquina. Então o pessoal quer praticidade também, porque a gente vive uma vida corrida. Então a fábrica tem essa preocupação de acompanhar. Né? Então um tapete que você tinha que mandar lavar numa lavanderia tem um custo muito caro, ou você pode pegar e pôr na máquina. Se a sua máquina comportar o tamanho do tapete. Né? Então o mercado vai se atualizando também. Hoje vocês têm essas tecnologias para a forma de tecer os tapetes também? Ou são só os fios? Não, nós temos tapetes que são impressos. Muito bom. Você escolhe a estampa e ele imprime pra gente. Porque hoje em dia, fazer uma impressora 3D... Assim como no tecido, né? Matheus. Exato. Aliás, a minha liderança está esperando. Calma, Tapete professor. tá A votação do calcado, tapete, professor. tá? Vai chegar. Ela tá Fala que sabendo. tá em que guerra, você... professor. Você acha que ela quer saber? Você acha que ela quer saber? Esse tapete está quase vindo no mão, né? Que só pode. Mais perguntas, pessoal? Mais curiosidades? Só tem mais uma. Acho que linkando com o que a professora estava falando, a gente estava nesse fator cubagem, peso. Você falou que quando vocês estufam, vocês vão colocando o que dá ali, no caso. Mas aí o frete se dá o quê? Ao peso? O nosso frete é calculado com peso. Com peso.
E aí, como vocês sabem? Porque, tipo, se vocês vão colocando o que dá... Não, não é assim também. A gente já disse tudo antes, quanto cabe no container. Ah, tá. Entendeu? Aí o container cabe 10 mil metros, normalmente 10 mil metros, container de 40, que é o que a gente utilizou. Então a gente vai aproveitando todos os espaços mesmo. Porque, como eu disse, o tapete é um produto um pouco pesado, depende da posição que você traz. Então, se você trouxer um container vazio, você vai pagar os mesmos 3 mil reais que trazer um container cheio. Por isso que ele não é palitizado, ele é carga solta, porque é para aproveitar o máximo do espaço que tem mesmo. A gente tem uma série de aspectos que a gente viu em sala de aula nesse período. Então, desde esse que você acabou de trazer, que a Vitória acabou de trazer, precisa lembrar também que há 40 dias atrás o cenário era de paz. Né? Então, 2 semanas atrás. Então, é que eu estou com base no transit time, né? Então, 40 dias saindo de lá, tava tudo em paz. Agora, a galera resolveu tretar, como diziam os jovens. E a gente tem uma alta influência da questão cultural, como a gente vê lá na UC1, gradual. Da pandemia para cá, todo mundo resolveu ter uma casa um pouquinho mais bonitinha. Né? E aí os tapetes entraram nesse lugarzinho. Tem muita coisa bem interessante que vocês trouxeram. A situação do transbordo, que é bastante corriqueira no comércio exterior, né? Essa troca de navio. É comum na logística interna, transbordo é super comum, e no transporte internacional também. Então, boas participações, essa questão de como mudar o mercado. Né? Então, tem empresas que fazem o caminho inverso. Primeiro identificam os países com o qual o meu mercado tem acordo de comércio, para logo de cara entender qual é o tipo de vantagem que se pode obter em operar com um fornecedor daquele mercado. Depois vai atrás do fornecedor. Então, estou falando disso porque fiz parte desse estudo na Samsung. Então, a gente, a partir da identificação dos locais de plantas produtivas, comparando com, e aliás é uma ferramenta governamental, tá? O governo brasileiro divulga numa página quais são os países com qual o Brasil tem acordo de comércio. A gente foi lá, comparou, e a partir disso observou, ó, vindo desse país reduz tanto o imposto de importação, e a partir disso começou a ir atrás dos fornecedores desses mercados. Então foram participações assim, bem boas. Obrigado pela provocação, viu? Que funcionou para alguns, né? Outros continuam do mesmo jeito. Acontece. Mas eu posso fazer minhas considerações para a equipe? Bom, gente, muito obrigada pela apresentação de vocês. Eu vou fazer um elogio que eu fiz, né, no particular para a equipe, mas eu vou fazer em público, tá? Vocês estavam com tanto medo dos cálculos, do professor, de contábeis e tudo mais, e eu peguei cada uma das tabelas de vocês e eu calculei. Vocês aplicaram de maneira assertiva todos os cálculos. Inclusive, quando vocês trazem a tabela de cálculo de tributos, que vocês colocam lá como é a formação da base de cálculo, aquilo é um resumo maravilhoso. Por quê? Porque nós temos tributos que serão base de cálculo para outros tributos. Nós temos tributos que são calculados na gíria por fora e tributos calculados por dentro. Vocês fizeram isso de maneira muito assertiva. Então, eu tinha feito já esse elogio a vocês, né, de maneira, né, particular, mas eu estou fazendo esse elogio para todo mundo. E aí eu tenho dúvida. João, é você que trabalha no processo? Sim. E aí você, né, trouxe o grupo para te ajudar em tudo isso. O Rodrigo também está. Tá, legal. O que mais chamou a atenção na apresentação de vocês? E
é o que o professor acabou de comentar. Quando vocês conseguem enxergar uma oportunidade, tanto que a pergunta de pesquisa de vocês foi diferente das apresentações de ontem, por exemplo, quando vocês conseguem enxergar isso e conseguem transformar isso em número, eu consigo chegar para o empresário e vou falar para ele, você em uma operação consegue economizar, né, 600 mil reais, isso é uma evolução, não só para vocês, mas para a vida profissional de vocês ad eterno. Então eu tenho uma dúvida. Vocês chegaram a apresentar isso? A empresa, mostrar o que vocês fizeram, ou está guardado com vocês? Eles, não porque eles não estão no dia a dia, mas sim, inclusive, isso foi pauta de reunião ontem, lá no serviço com o meu diretor, e ele me deu a liberdade ontem de conseguir fechar a minha pequena importação sozinho, porque eu apresentei para eles o número, eu falei, essa estampa que mostrava pra gente, nem foi essa que eu trouxe aqui, que foi uma coisa mais florida, que eu terminei no mercado, cerca de 17 euros, e eu consigo pagar 3,75 no Egito, que é o tapete impresso. E foi um tapete assim, e só chamando a atenção assim, até que eu conversei com eles na última semana de aula praticamente, que a gente chamou o professor para conversar, eu participei de uma última feira agora, no começo do ano. Eu entrei no stand assim, tá, os tapetes expostos, e lá eles separam por nacionalidade, o que é belga, o que é turco, o que é egípcio, e eu fiquei olhando assim, falei, gente, aquele tapete tá bem próximo daquele, que é o belga do Egito. Eu falei, por quê? Não foi, aí eu falei pro pessoal, eu entrei no stand e falei, eu consigo trazer, eu consigo fazer aquele tapete da Bélgica, no Egito, e trazer por menos que a metade do preço. Que se vocês verem na apresentação, em 2024, realmente, esse número é real, teve uma queda na venda. Só que os meus concorrentes continuaram vendendo. Eu falei, alguma coisa a gente não está fazendo, certo? Sim. Aí a gente gera o quê? Ou o preço de venda está muito mais alto, porque nós estamos pagando mais caro,